Você já teve a sensação de que o seu salário simplesmente desaparece antes mesmo do mês começar de verdade? Como se existisse um buraco invisível sugando cada real que você ganha. E o pior de tudo é que esse buraco não faz barulho, não avisa, não dá sinal nenhum, ele apenas drena silenciosamente o resultado de horas e horas do seu trabalho, enquanto você acredita que está tudo sob controle. Mas aqui está o que ninguém te fala. Existem 3 vazamentos invisíveis que podem estar roubando o seu dinheiro todos os meses, e o mais perigoso deles provavelmente faz parte da sua rotina agora mesmo, sem que você perceba. E se você não identificar isso hoje, daqui a alguns meses, você vai olhar para o seu extrato e sentir exatamente aquela mesma sensação de frustração, de trabalhar tanto e não sair do lugar. Então, antes que isso continue acontecendo, presta atenção no que vem agora, porque o primeiro vazamento parece inofensivo, mas é exatamente por isso que ele é tão perigoso. O primeiro vazamento é o que muita gente chama de praticidade, mas que na realidade funciona como um ladrão silencioso programado para agir todos os meses sem que você precise tomar nenhuma decisão. Pensa comigo, quantas assinaturas você tem hoje que são cobradas automaticamente? Streaming, aplicativos, serviços digitais, taxas bancárias, pequenos valores que parecem insignificantes quando vistos isoladamente, mas que juntos criam um fluxo constante de saída de dinheiro que você simplesmente ignora. Porque não dói, não pesa, não chama atenção, e é exatamente aí que mora o problema. Quando o dinheiro sai sem passar pela sua consciência, você perde o controle, e quando perde o controle, você começa a aceitar perdas que nunca aceitaria se tivesse que pagar manualmente. Imagine ter que sacar todo mês aquele valor em dinheiro e entregar para alguém. A sensação seria completamente diferente, você questionaria, avaliaria, cortaria, mas no automático você apenas aceita. E o mais perigoso não é o valor individual, é o acúmulo silencioso que ao longo de um ano pode representar centenas ou até milhares de reais que simplesmente desapareceram sem gerar nenhum retorno real na sua vida. E o pior de tudo é que a maioria das pessoas só percebe esse vazamento quando já perdeu muito mais do que imagina. Quando decide olhar o extrato com atenção e se depara com uma sequência de cobranças que não fazem mais sentido, serviços que já não usa, assinaturas esquecidas, taxas que passaram despercebidas por meses, e nesse momento vem o choque. Não é só o dinheiro que foi embora. É a consciência de que aquilo poderia ter sido evitado com um simples hábito de revisão. E é exatamente isso que separa quem continua preso no mesmo padrão financeiro de quem começa a mudar. Porque enquanto alguns ignoram os pequenos valores, outros entendem que são justamente esses pequenos vazamentos que mantêm o dinheiro escorrendo mês após mês sem deixar rastro visível. Mas se você acha que esse é o pior dos vazamentos, é aqui que muita gente se engana, porque o segundo é ainda mais perigoso, já que ele se disfarça de inteligência financeira, de economia, de vantagem, quando na verdade ele está fazendo você gastar mais do que deveria sem perceber. E esse erro acontece em algo que você provavelmente fez recentemente, talvez até hoje, que é aquela sensação de estar economizando ao comprar mais do que precisa, seja para atingir um frete grátis, aproveitar uma promoção, ou garantir um desconto que só existe se você levar uma quantidade maior de produtos. E naquele momento parece uma decisão lógica. Você pensa que está sendo estratégico, que está aproveitando uma oportunidade, mas o que realmente está acontecendo é uma inversão silenciosa da lógica financeira. Porque você não está economizando, você está antecipando um gasto que não precisava acontecer agora.
E isso impacta diretamente o seu fluxo de caixa, o dinheiro que poderia estar disponível para algo mais importante simplesmente deixa de existir porque foi direcionado para um consumo desnecessário. E é exatamente assim que o seu salário começa a desaparecer antes do dia 15. Não por grandes erros, mas por pequenas decisões que parecem corretas no momento, mas que, acumuladas, criam um padrão de esvaziamento constante. E o mais interessante é que esse tipo de comportamento não gera culpa imediata. Pelo contrário, ele gera uma falsa sensação de vantagem, como se você estivesse saindo na frente, quando, na verdade, está apenas acelerando a saída do seu próprio dinheiro. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. O mercado sabe exatamente como provocar esse comportamento. Ele cria ofertas, gatilhos, limites mínimos, descontos progressivos, tudo desenhado para fazer você gastar mais sob a sensação de estar economizando. E enquanto você acredita que está fazendo um bom negócio, o seu extrato conta outra história, uma história de pequenas decisões que, somadas, explicam por que o dinheiro nunca sobra no final do mês. E se isso já aconteceu com você, então você já sentiu esse efeito sem perceber de onde ele vem. Mas calma, porque o terceiro vazamento é o que realmente define quem vai continuar preso nesse ciclo e quem vai conseguir sair dele. Esse terceiro vazamento não acontece de uma vez. Ele não aparece como uma cobrança no extrato, ele não dispara notificações, ele cresce devagar, quase imperceptível, e por isso mesmo é o mais perigoso de todos. Ele é conhecido como inflação do estilo de vida, e começa no exato momento em que você ganha um pouco mais e decide, quase sem perceber, gastar um pouco mais também. Seja com pequenos confortos, escolhas mais caras, decisões que parecem merecidas depois de tanto esforço, e aqui não. Existe nada de errado em querer viver melhor. O problema é quando esse aumento de padrão acontece sem controle, sem planejamento, sem consciência. Porque nesse cenário, o que acontece é simples e brutal. Sua renda aumenta, mas sua capacidade de guardar dinheiro continua exatamente no mesmo lugar. Você trabalha mais, ganha mais, mas nunca sente progresso real. Nunca vê o dinheiro acumulando. Nunca experimenta a sensação de avanço, porque tudo o que entra sai na mesma velocidade, e isso cria uma ilusão perigosa de estabilidade, quando, na verdade, você está apenas mantendo o mesmo nível de vulnerabilidade financeira, só que com números maiores. E é exatamente por isso que tantas pessoas passam anos trabalhando, recebendo aumentos, mudando de emprego, e mesmo assim continuam sem reservas, sem segurança, sempre dependendo do próximo salário para manter o padrão atual. E o mais preocupante é que esse tipo de vazamento não é percebido como erro. Ele é visto como evolução, como conquista, como qualidade de vida. E é isso que o torna invisível, porque você não questiona algo que parece positivo, mas quando você olha com atenção, percebe que esse crescimento não trouxe liberdade, trouxe dependência, porque agora você precisa manter aquele padrão, precisa continuar ganhando no mesmo nível ou mais, precisa sustentar um estilo de vida que foi construído sem base, sólida, e qualquer imprevisto pode desmontar tudo rapidamente. Agora para um segundo, e pensa com sinceridade, quantos desses vazamentos estão acontecendo na sua vida hoje sem que você tenha parado para analisar de verdade? Quantas decisões automáticas, quantos hábitos repetidos, quantas escolhas aparentemente pequenas estão contribuindo para essa sensação constante de que o dinheiro nunca é suficiente? Porque a verdade é simples. O problema não está apenas no quanto você ganha, mas em como o seu dinheiro está sendo drenado sem que você perceba. E é exatamente aqui que começa a mudança.
O primeiro passo não é cortar tudo, não é viver no limite, não é abrir mão de tudo o que você gosta. O primeiro passo é enxergar, é trazer para a consciência aquilo que hoje acontece no automático, é olhar o seu extrato com atenção, identificar padrões, reconhecer comportamentos, perceber onde o dinheiro está escapando, porque quando você enxerga, você recupera o controle. E quando recupera o controle, você começa a tomar decisões diferentes, decisões que acumulam a seu favor, em vez de trabalhar contra você. E é nesse ponto que muita gente sente algo que parecia impossível, a sensação de que o dinheiro começa a sobrar, não porque ganhou mais, mas porque parou de perder, porque eliminou vazamentos, porque ajustou pequenos hábitos que antes passavam despercebidos, e isso muda tudo, porque quando o dinheiro deixa de escapar, ele começa a se acumular. E quando se acumula, ele começa a criar oportunidades, segurança, tranquilidade, liberdade. Se esse conteúdo fez você perceber algo que antes passava despercebido, então você já deu o primeiro passo que a maioria nunca dá. Mas o próximo é ainda mais importante, porque identificar o problema é só o começo. No próximo vídeo, você vai entender como transformar esse dinheiro que hoje escapa em algo que cresce, algo que trabalha por você, algo que começa a construir um futuro diferente do presente que você vive agora. Então, não deixa isso parar aqui. Se inscreve no canal e acompanha o próximo conteúdo, porque a partir daqui, o jogo muda completamente para quem decide assumir o controle da própria vida financeira.